E o Facebook conquistou o mundo e se tornou a principal rede social do planeta. Este feito tornou Mark Zuckerberg imensamente rico, mas também colocou holofotes sobre o primeiro parceiro do empreendimento, o brasileiro Eduardo Saverin. Ele é extremamente discreto e raramente visto, o que alimenta a curiosidade sobre sua história e seu relacionamento com a empresa, especialmente após o sucesso do filme A Rede Social, uma biografia não oficial do Facebook em que o brasileiro foi interpretado pelo ator Andrew Garfield. Mas quem é Eduardo Saverin? Nascido em 19 de março de 1982, em São Paulo, Eduardo Luiz Saverin é de origem judaica, filho do empresário Roberto Saverin e da psicóloga Paula Saverin. A família sempre teve uma condição financeira robusta graças a seu avô Eugênio Saverin, fundador da marca de roupas infantis Tip Top, que foi estabelecida nos anos 80 e proporcionou uma vida confortável para seus descendentes. Apesar disso, Eduardo e seus pais também foram impactados pelo confisco de poupanças realizado pelo governo do então presidente Fernando Collor de Mello no início dos anos 90. O país também passava por uma crise, o que levou Roberto Saverin a decidir abraçar o sonho de viver nos Estados Unidos em busca de melhores condições para perseguir sua atividade empreendedora. Assim, Eduardo e seus pais se mudaram para Miami quando ele tinha 11 anos de idade. Lá, Roberto fundou uma empresa de exportação de produtos farmacêuticos que ainda existe hoje. Desde tenra idade, Eduardo chamou a atenção dos professores por ser um aluno brilhante e um excelente jogador de xadrez. Graças às suas habilidades acadêmicas, ele venceu vários concursos estudantis e também recebeu uma bolsa de estudos para parte de sua educação por meio de um programa concedido pela empresa de cartões de crédito Visa. Dessa forma, Saverin conseguiu ingressar na prestigiosa Universidade de Harvard para estudar economia. Em seus primeiros anos, ele mostrou grande habilidade para operar no mercado financeiro e implementou vários projetos que envolviam outros estudantes no campus. No mais famoso deles, o brasileiro conseguiu obter um lucro de $300 após apostar em ativos do setor de petróleo, aproveitando uma brecha na regulamentação de negociações internas em operações realizadas na Bolsa Brasileira. Este feito chamou a atenção da universidade, que posteriormente lhe concedeu uma distinção acadêmica por suas habilidades no mercado financeiro. Embora tenha sido retratado no filme, a história real de Eduardo está cheia de desafios, riscos e triunfos. Seu sucesso é um testemunho do poder da perseverança, inteligência e trabalho duro. Não é de admirar que sua jornada continue a inspirar tantas pessoas ao redor do mundo. Apesar das batalhas legais e controvérsias em torno de seu envolvimento com o Facebook, Eduardo teve uma carreira de sucesso como empreendedor e investidor. Ele fundou várias outras empresas, incluindo a rede social asiática Jumio e a empresa de capital de risco B Capital Group. Eduardo também se tornou um proeminente filantropo, apoiando uma variedade de causas relacionadas à educação e à saúde pública. Além de suas realizações profissionais, Eduardo também encontrou felicidade pessoal. Ele se casou com sua namorada de longa data, Elaine André Jansen, em 2015, e eles têm 2 filhos juntos. Apesar dos altos e baixos de sua jornada, Eduardo Saverin permanece uma figura fascinante e inspiradora, um testemunho do poder do trabalho duro, determinação e disposição para correr riscos na busca pelos próprios sonhos. Como alguém descolado e popular, o próprio Eduardo garante que sempre teve a mesma postura discreta, mas chamou a atenção de outros eufis do campus como ninguém menos do que Mark Zuckerberg, e o americano se aproximou do brasileiro durante os eventos da fraternidade que os dois participavam em Harvard, e logo os dois tiveram grande afinidade, já que ambos tinham o espírito empreendedor. Nesse contato no início de 2004, Zuckerberg apresentou para saber o projeto que daria origem ao de Facebook, convencendo o brasileiro a ser o primeiro sócio investidor da rede social. Especula-se que o investimento foi de $15 mil por uma participação de 30% no negócio, e além do aporte, Eduardo seria o responsável pela parte financeira do negócio, que até então funcionava no quarto Oldemar, que morava no campus da universidade. Em pouco tempo, a empreitada também ganhou a participação de outros 3 estudantes de Harvard. Crossroads entre uma Cauã e Dusty Moscovitz. Enquanto participava do Facebook, Eduardo também se dividia em outras atividades como acompanhamento de um cardápio e conjuntamente a realização de estágios em empresas, além de gerir as finanças. Ele também era o responsável por trazer anunciantes para o site da rede social, mas segundo relatos de funcionários da empresa, durante os meses que esteve na função, Saverin não conseguiu trazer nenhum anunciante para a plataforma, relato que foi endossado também por Mark Zuckerberg. Há também acusações de que no mesmo período o brasileiro estava mais ocupado trazendo anunciantes para outra plataforma, que ele estava envolvido, o jogo Puzzle, e que ele inclusive teria veiculado anúncios de sua plataforma gratuitamente nas páginas do Facebook. Enquanto isso, Zuckerberg decidiu largar os estudos para se dedicar integralmente ao negócio.
Mas Saverin preferiu continuar os estudos até se formar em 2006. Posteriormente, Eduardo passou a trabalhar em Nova York, onde ele tocava ações paralelas e, segundo ele, procurava investidores para o que Apple, o que na prática significava que ele quase não participava mais das principais atividades da empresa, cuidando apenas da parte financeira que até então era expressiva, e o estupim da confusão veio quando Zuckerberg contratou Sean Parker, o criador da falecida plataforma Napster, que havia popularizado o download gratuito de músicas em MP3 no final do século XX. Parker seria um novo CEO da rede social e receberia ações da companhia como parte do acordo. Além disso, ele seria o novo responsável por viabilizar a rede social, atraindo patrocinadores e investidores para o negócio, o que de fato ele conseguiu em curto espaço de tempo. Porém, a entrada e as ações de Parker não agradavam a Eduardo e entravam em conflito também com suas funções do negócio, o que minou sua relação com Zuckerberg e com os demais membros da empresa. Em meio a um crescimento exponencial e recebendo o aporte de grão, Zuckerberg decidiu criar uma nova empresa para absorver as operações da rede social. A nova empresa teria um novo estatuto social e criarem uma nova distribuição societária. Entretanto, para conseguir essa nova composição era necessária a anuência de Saber, que assinou os documentos sem discutir. A nova composição diluiria as ações do brasileiro e faria com que ele tivesse apenas 5% do negócio e praticamente eliminava todas as suas funções dentro do negócio, inclusive retirando seu nome do hall de fundadores da rede social. Ainda assim, segundo Eduardo, o documento não deixava claro que ele estava abrindo mão de suas ações e funções dentro do negócio, o que causou sua revolta, e em retaliação ele bloqueou a conta bancária da empresa que estava sob seu poder na expectativa de tentar reverter a situação, mas não adiantou. O período ilustrado no filme social, mas já acordo com o brasileiro e também com Superbad e outros envolvidos. O filme é apenas o relato ficcional que não conta a realidade e não ilustra finalmente os personagens envolvidos. Na ocasião, Zuckerberg trocou mensagens com Dusty Moskovitz relatando a confusão. As mensagens foram tornadas públicas e postadas no site Business Insider anos depois, e em uma delas o criador da rede social disse sobre Saberem ele deveria criar a empresa, obter financiamento e fazer um modelo de negócio. Ele falhou em todos os três. Agora que eu não vou voltar para Harvard, eu não preciso me preocupar em ser espancado por bandidos brasileiros. Apesar da briga de narrativas, o brasileiro entrou com um processo contra a empresa que poucos meses depois foi resolvido com um acordo extrajudicial confidencial. Quando consultado sobre o período, Saverin costuma sair pela tangente e em reiteradas vezes o Zuckerberg o chamou de visionário. Especula-se que pelo acordo Eduardo tenha ficado com pouco mais de 2% das ações da rede social, o que ainda assim lhe confere até hoje uma participação bilionária no negócio. Além disso, pelo acordo, seu nome também reapareceu na lista pública dos fundadores do Facebook. Completamente fora da empresa, Saberin continuou empreendendo e passou a atuar também como investidor anjo. Descartados, uma delas foi a Kiwik, uma espécie de enciclopédia visual. Ele investiu cerca de $8 milhões na empreitada em 2011, mas o negócio faliu em 2013. Em 2015 ele também criou um fundo de investimentos ao lado de um ex-colega de Harvard, o fundo Bicapital Group, que investe em startup de comércio e logística. Segundo a Forbes, eles já investiram em mais de 20 empresas com atuação na Europa e Ásia, e o foco é acelerar empresas que do radar do Vale do Silício desde 2010. Eduardo vive em Singapura, local onde também está sua cidadania. Segundo ele, para morar no país ele teve de renunciar à cidadania americana, pois só é permitida uma única cidadania para os residentes da cidade-estado. Porém, na ocasião houve diversas especulações de que Saverin deixou os Estados Unidos por conta de uma possível taxação de 15% sobre sua fortuna em razão da primeira oferta pública de ações do Facebook. Por lá ele vive uma vida extremamente discreta com sua esposa Elaine Andrejansen, uma ex-colega de Harvard nascida na Indonésia que havia sido sua namorada dos tempos de universidade e com quem ele passou a viver alguns anos após um reencontro. Por conta de sua discrição, Saverin tem sido motivo de diversos boatos, mas ele se mantém afastado dos holofotes que se voltam para ele com o lançamento das as maiores fortunas do planeta. De acordo com a lista da revista Forbes, a fortuna de Eduardo Saverin está avaliada em mais de 16,7 bilhões e o número vem crescendo ano após ano. Assim como a valorização do Facebook, o valor faz com que ele seja atualmente o segundo brasileiro mais rico do mundo, atrás apenas de Jorge Paulo Lemann, que para muitos em pouco tempo ele se tornará o primeiro da lista por conta de toda a sua fortuna e trajetória. A história de Eduardo Saverin é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal, sendo também um pedido de nossos inscritos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal de cortes passo a passo Empreendedor Insights, lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre negócios exponenciais em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Nós esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.